Olá a todos, eu sou a professora Clarissa e hoje nós iremos falar sobre algumas patologias que, por se manifestarem com sintomas semelhantes, são englobadas numa síndrome conhecida como síndrome mononucleose simile ou síndrome mono-like. Essa síndrome é caracterizada por um grupo de sintomas e pode ter várias etiologias. Os sintomas que caracterizam a síndrome mononucleose-like são a febre, acompanhada de faringite purulenta, com linfonodomegalia cervical, hepatosplenomegalia e exantema maculopapular. E, tipicamente no hemograma, haverá uma linfocitose. Nem todos os quadros manifestam todos os sintomas. Alguns irão apresentar apenas a febre, a cefaleia, a faringite e a linfonodomegalia cervical. Outros vão apresentar um espectro mais completo da síndrome. O fato é que a etiologia que deu o nome a essa síndrome é o Epstein-Barr, e ele causa o que a gente conhece como mononucleose infecciosa, que é responsável por cerca de 80% dos casos da síndrome mononucleose-like. Por isso é ela que dá nome a essa síndrome. A síndrome mononucleose-like tem várias etiologias. É importante não confundir com a mononucleose infecciosa. Isso pode ser um pouco confuso por conta dos nomes semelhantes. A mononucleose infecciosa, ela também causa a síndrome mononucleose-like. E a etiologia da mononucleose infecciosa é o vírus Epstein-Barr, que é um vírus herpes. Os vírus herpes, existem 8 deles que são capazes de infectar a espécie humana. Eles têm uma característica muito importante, que é a capacidade de promover latência. Eles são vírus de DNA, e uma vez que haja a infecção, eles permanecem integrados ao nosso DNA. E cada vírus herpes ele tem uma afinidade por uma célula diferente. No caso dos vírus herpes A, o simples 1 e 2 e varicela zoster, terá preferência pela latência no gânglio nervoso sensitivo. Já os vírus B vão ter a latência em células mononucleares. E o vírus gama vai ter latência em suas células linfóides, como por exemplo o Epstein-Barr e o herpes vírus 8, que é o responsável por causar o sarcoma de Kaposi. Como característica, eles podem eventualmente levar à linfoproliferação. A mononucleose infecciosa ela foi descrita pela primeira vez no século XIX. Também era conhecida como febre glandular. Isso por conta de sua linfonodomegalia bem característica, geralmente de grande monta e dolorosa. No início do século XX, os estudos sobre ela a caracterizavam como se fosse uma leucemia de resolução espontânea, justamente pela característica da linfocitose importante. Uma das características da síndrome mononucleose é a linfocitose com atipias linfocitárias. Não apenas a linfocitose, mas a linfocitose com atipias linfocitárias. E no caso da mononucleose causada pela Epstein-Barr, essas atipias linfocitárias elas são bem marcantes no hemograma do indivíduo. E quando não se tinha conhecimento sobre a etiologia viral dessa patologia, acreditava-se que ela seria uma leucemia benigna, porque ele tinha essa reação leucemoide da linfocitose importante e que se resolvia espontaneamente. Apenas na década de 30, Paul Bunnell e Davison foram capazes de isolar esse vírus e definir que a etiologia dessa síndrome era realmente o vírus. E, no final da década de 50, Burgett e no início dos anos 60, Epstein conseguiram isolar o vírus. Burgett, ele isolou de um linfoma específico, o linfoma de Burgett, que recebeu o nome dele. E Epstein também isolou e identificou esse mesmo vírus, que recebeu o nome dele. É um vírus de DNA da família herpes, como
da família Herpes, como a gente já havia falado. E ele tem como característica principal o início dessa infecção se dá pelas células epiteliais da mucosa oral, por isso que ele é transmitido pela saliva. Uma vez entrando em contato com as células do epitélio da mucosa oral, ele vai encontrar as células B, que justamente que estão presentes no anel de Waldeyer. E a partir daí, eles vão promover sua replicação e levar a uma transformação das células B. Essa transformação das células B vai levar à proliferação exacerbada das células dos linfócitos B, e isso vai levar a uma outra alteração comumente encontrada na mononucleose infecciosa, que é a hipergamaglobulinemia. Então, você vai ter realmente um aumento de proteínas. E esse processo vai justamente levar à ativação das células dos linfócitos T, que vão fazer o controle da replicação das células dos linfócitos B. Dessa forma, a resposta imune vai levar ao controle da replicação viral e a replicação anômala dessas células B vai se interromper. O vírus vai permanecer latente no linfócito B e o indivíduo vai curar da doença. Eventualmente, esse vírus pode reativar dentro do linfócito B e dessa forma vai haver viremia. Esses vírus vão atingir novamente as células do epitélio da mucosa oral e podem ser transmitidos em outros momentos da vida, mesmo que não haja a sintomatologia manifesta. É uma doença bastante prevalente em todo o mundo. Em inquéritos populacionais, chega a 90% da população já ter tido contato com esse vírus. A incidência sofre 2 picos. Por ser uma doença transmissível por saliva, ela é muito comum na primeira infância, principalmente na fase em que as crianças começam a frequentar as creches, porque é muito comum haver troca de saliva, troca de chupeta, de brinquedos, e o segundo pico de incidência é justamente no começo da adolescência, quando os adolescentes começam suas atividades sexuais. A transmissão se dá por salivas, por gotículas. Então, para que haja transmissão do Epstein-Barr, é realmente necessário um contato íntimo, porque como ela é transmitida por saliva, por gotícula, as gotículas são pesadas, então elas só conseguem atingir a distância de 1 metro. Então, a distância maior que essa, não há transmissão. Então, realmente é necessário um contato íntimo para que haja transmissão. O período de incubação da mononucleose infecciosa, que é causada pelo Epstein-Barr, é de cerca de 4 a 6 semanas. Então, às vezes, o indivíduo nem consegue relacionar a doença que ele apresenta com o processo de infecção. Os principais sintomas da mononucleose infecciosa são bem inespecíficos por ser um quadro viral. Então, vai chamar a atenção a fadiga, a astenia que o paciente apresenta, com a inapetência associada à cefaleia, fotofobia, que é bem marcante, que são os primeiros sintomas que surgem. E isso vai evoluir com uma amidalite purulenta. Lembrando que essa amidalite ela é causada por um vírus, ela não é bacteriana. Então, vai haver hiperemia, vai haver edema das amígdalas, vai haver secreção purulenta aderida a ela. Outros sintomas que podem acontecer são a linfonodomegalia, que é bem marcante. São linfonodos pequenos, numerosos e dolorosos e livres, e que vão voltar ao seu tamanho normal depois de algumas semanas. Eventualmente, o indivíduo pode apresentar tosse. É bastante comum haver crescimento esplênico e, eventualmente, crescimento hepático também. E, além disso, o paciente vai ter outros sintomas, como náusea, gastrite, associados também à inapetência. Aqui eu organizei os sintomas, basicamente para vocês terem uma melhor visão do que essa mononucleose infecciosa pode causar. Lembrando, nem todos terão todos os sintomas,
a síndrome, para ser caracterizada, ela não precisa ter todos os sintomas. Então, os mais comuns são a adenofadia, por conta da amidalite purulenta, a linfonodopatia também, a cefaleia, a astenia, a febre, a faringite são os mais comuns. Aqui vocês podem perceber a foto de uma criança exibindo a linfonodomegalia, que é bem expressiva. Aqui você vê uma grande lesão, uma grande massa, na verdade, mas são vários linfonodos agrupados. Aqui vocês podem perceber a característica da amidalite purulenta causada pelo vírus. Então, visivelmente, ela é indistinguível de uma amidalite purulenta. Uma das características que nos ajudam a diferenciar se essa amidalite que o indivíduo apresenta é viral ou bacteriana é a presença de petequias no palato. A presença de petequias em palato está associada a uma etiologia viral. Aqui mais uma vez, as amígdalas bem hipertrofiadas e premiadas com placas de pus, e percebe-se discretamente alguns petequias na úvula, sugerindo uma etiologia viral. Aqui de mais próximo, as lesões em amígdala, bastante hiperemiada, bastante dolorosa também, com secreção purulenta, e que é a úvula com petequias. O bebezinho, mostrando o exantema maculopapular. Aqui um outro exantema, também causado pela mononucleose infecciosa, da mesma forma. E a mononucleose infecciosa, ela tem uma característica bem importante. Quando o indivíduo se infecta com Epstein-Barr, o organismo vai promover a resposta de defesa e vai levar à produção de anticorpos heterófilos. Esses anticorpos heterófilos, inclusive, eles são dosados para a gente poder realizar o diagnóstico da Epstein-Barr. Sendo que esses anticorpos heterófilos, eles também reagem com beta-lactâmicos e promovem uma reação tipo alérgica. Nessa situação, esse indivíduo fez uso de ou amoxicilina e ampicilina, que é um beta-lactâmico, e o anticorpo heterófilo que ele tinha, por ser uma infecção por Epstein-Barr, reagiu com a amoxicilina como se fosse uma reação alérgica. No caso, ele não é alérgico a essa medicação. Foi reação específica por conta da mononucleose. O vírus Epstein-Barr pode causar outras síndromes mais raras, que têm outras manifestações clínicas. E o que mais é marcante são justamente as doenças linfoproliferativas de células B, o linfoma de Burkitt e o linfoma de Hodgkin. Justamente por essa sua característica de permanecer no DNA de forma indefinida. Aqui a gente tem, por exemplo, uma criança com linfoma de Burkitt que foi tratada. E esse é o aspecto da célula de olho de coruja, que é a principal característica dos linfomas. Esse aqui vocês já conhecem, da aula anterior. Isso aqui é uma leucoplasia pilosa. Epstein-Barr causando essa leucoplasia no paciente com imunossupressão grave, no caso o HIV, e pelo aspecto da língua, pela extensão dessa lesão, provavelmente esse indivíduo tem um CD4 abaixo de 50. Aqui, mais uma vez, uma foto mais bonita, né? Você percebe que formam como se fossem pelos na língua. Isso indica o CD4 bastante baixo. E quais são as complicações dessa mononucleose infecciosa? Por ser uma doença sistêmica, ela pode causar diversas complicações e alterações dos indivíduos que estão acometidos pela doença, né? As principais alterações hematológicas causadas, além da linfocitose exuberante com atipias linfocitárias, que podem chegar até valores em torno de 30%, também pode causar plaquetopenia, por efeito autoimune realmente. Outro quadro importante
Nas situações que há esplenomegalia, e isso é mais comum em crianças e adultos jovens, esse crescimento esplênico ele se dá de forma bastante rápida e o órgão fica bastante friável, ele fica bastante grande, fica abaixo do gradil costal, então fica exposto, e ele fica um baço muito friável. Então, se o indivíduo sofrer pancadas fortes, há risco de ruptura. Isso é mais comum em crianças que, durante a vigência do quadro viral, ele não se sentem tão fracas e continuam brincando ou realizando esportes de impacto. O vírus Epstein-Barr, ele também pode causar alterações neurológicas, principalmente síndrome de Guillain-Barré. Em relação às alterações hepáticas, pode haver aumento das transaminases, pode haver também hematúria e proteinúria na vigência da infecção e, mais raramente, pode haver a presença de arritmias cardíacas por conta da infecção viral e de miocardites, mas são efeitos mais raros. As alterações pulmonares, tipicamente pneumonite, ocorrem principalmente naqueles indivíduos que são mais suscetíveis ou que já estão imunossuprimidos e vai se caracterizar como uma pneumonia. E, obviamente, a complicação maior de todas é a morte, geralmente por conta de infecções secundárias, visto que na vigência da monoclose infecciosa a gente vai ter distúrbio da imunidade, porque você vai ter a produção exacerbada de linfócitos atípicos e vai haver um desequilíbrio da resposta infecciosa. Os principais achados hematológicos da mononucleose infecciosa são justamente os linfócitos atípicos. Mas o que seriam esses linfócitos atípicos? Percebam que o linfócito típico é bem arredondado, com cromatina bem densa em seu interior. Já os linfócitos atípicos, eles apresentam núcleo disforme e não tem a cromatina densa. E como é que eu faço o diagnóstico laboratorial? A gente já viu que a síndrome de mononucleose ela pode ser causada por vários agentes infecciosos e que o principal protótipo dessa síndrome mononucleose infecciosa, síndrome mononucleose, SIMRI, é a infecção pelo Epstein-Barr, que recebeu o nome de mononucleose infecciosa. E como é que a gente diagnostica? Clinicamente, ela é indistinguível de outras síndromes semelhantes. Então, o diagnóstico realmente vai ser laboratorial. E a gente vai observar nesse gráfico, esse D0 é o dia de início de sintomas, e aqui, esses gráficos, é a partir de quando começa a haver a transmissão. Percebam que antes mesmo de o indivíduo começar a desenvolver sintomas, ele já transmite o vírus. E aqui a gente vai observar os anticorpos IgG, que é essa linha aqui. O IgG que tem dos indivíduos com mais de 4 anos de idade. E esse aqui é o IgG com indivíduos com menos de 4 anos de idade. Perceba que ele é menor. Aqui a gente percebe o IgM. E por fim, o antígeno precoce, que vai ter importância maior na reativação da doença. E o antígeno nuclear, que só vai aparecer depois de 2 meses de doença. Além disso, o indivíduo vai produzir anticorpos heterófilos, que são aqueles responsáveis pela reação aos antibióticos beta-lactâmicos. Os anticorpos heterófilos, eles são a metodologia mais fácil e mais barata de diagnosticar a infecção pelo Epstein-Barr. E ele está presente de forma positiva desde a primeira semana até mais ou menos a sexta semana após o início dos sintomas. Depois disso, ele desaparece. E, de maneira geral, todas as sorologias vão estar positivas durante a infecção aguda e depois vão se negativando lentamente, sendo que o IgG vai permanecer positivo a vida toda. Eu trouxe esse quadro para vocês que mostra um panorama do perfil sorológico das pessoas que tiveram contato com Epstein-Barr. Percebam que as pessoas que nunca tiveram infecção, elas não têm nenhum anticorpo positivo. E o que seriam esses anticorpos?
São basicamente 4 deles, que são utilizados, 4 marcadores utilizados para o diagnóstico da infecção por Epstein-Barr. O mais comum, que é o anti-VCA ou anticapsídeo viral, ele tem a porção IgM, IgG e IgA. O antígeno precoce, ele pode ser difuso ou restrito, e ele é mais comum tanto na fase aguda da doença, quanto na sua reativação associada às doenças linfoproliferativas. O outro antígeno é o antígeno nuclear do Epstein-Barr, que é anti-BNA. É mais comum acontecer de ser encontrado nas fases de reativação da doença, principalmente associado a linfomas. E, por último, mas não menos importante, o anticorpo heterófilo. Esse é bastante temporário, o tipo dele de detecção será de 8 semanas, e ele é um anticorpo do tipo IgM, e também presente na doença em sua fase aguda. E quais são os principais diagnósticos diferenciais da mononucleose infecciosa? Basicamente, são todas aquelas patologias que são responsáveis por causar a síndrome mononucleose. Uma doença bastante característica que causa a síndrome mononucleose infecciosa é a própria síndrome retroviral aguda, causada pelo HIV. Além disso, o próprio citomegalovírus, que também é um herpes vírus, pode causar uma síndrome semelhante. A toxoplasmose é um protozoário que pode também causar essa síndrome. E por aí vai. E como é que eu trato a mononucleose infecciosa? A mononucleose, em sua grande maioria, é uma doença da primeira infância e costuma ser benigna. E, dessa maneira, o indivíduo vai apresentar apenas o quadro de exantema, com linfonodomegalia e faringite, que vai responder espontaneamente ao tratamento. Isso é apenas necessário manter as medidas de conforto. É analgésico, antiemético para os enjoos, mas eventualmente, nos casos mais graves, principalmente naquelas crianças ou adultos que são imunocomprometidos, ou aqueles indivíduos que tiveram alguma reação mais grave. Por exemplo, aqueles indivíduos, sabe-se que o Epstein-Barr pode levar à plaquetopenia. Geralmente é de pequena monta, mas eventualmente o indivíduo pode ter uma grande plaquetopenia, bem mais grave, que não é o comum, mas pode acontecer eventualmente. Então esse indivíduo precisaria se candidatar ao uso de corticosteroides. Outra situação que se usa de corticosteroides é na situação em que as amígdalas estão tão hipertrofiadas que há risco de fechamento da orofaringe. Então, é preciso ser administrado corticosteroide, por exemplo. E, em relação ao vírus Epstein-Barr, nós concluímos, né? E agora nós vamos partir para o vírus citomegalovírus, que é também um vírus de DNA, assim como foi falado o Epstein-Barr, e ele costuma causar uma doença bem mais branda que o Epstein-Barr. Nos adultos e nas crianças imunocompetentes, muitas vezes ele vai se manifestar apenas como um quadro de febre e exantema inespecíficos, bastante difíceis de diagnosticar. Eventualmente, esse vírus Epstein-Barr ele consegue fazer quadros mais graves, mas é bastante raro. É um dado importante que ele infecta apenas os humanos, principalmente os imunocomprometidos, e pode ser encontrado em qualquer líquido de secreção humana. Um detalhe importante é que ele é muito associado a aglomerações, e por isso está associado a um poder aquisitivo mais baixo. A grande importância da infecção pelo citomegalovírus é o fato de que ele pode causar uma formação fetal. Por isso é tão importante estudá-lo. Os sintomas são os mesmos, de febre, dor de cabeça, dor de garganta, aumento do volume abdominal, caracterizado pela esplenomegalia, sendo que na citomegalovirose é mais raro haver esplenomegalia. É mais comum naqueles pacientes que têm realmente a mononucleose infecciosa causada pela Epstein-Barr. A grande importância realmente é por conta das infecções congênitas, das infecções verticais.
Por que acontece? O citomegalovírus, quando ele tem uma infecção recente, ele não vai ser guardado naquele momento. Ele ainda fica um tempo no organismo. Então, ele é capaz de ultrapassar a barreira hematocefálica. E se a infecção for no gestante, pode causar lesão no bebê, né? Então, assim, outro detalhe importante é que o citomegalovírus é um vírus de DNA, então ele fica integrado à célula. Então, em casos de imunossupressão muito grave, pode haver reativação desse vírus. Mas isso apenas em situações especiais com CD4 abaixo de 50, o que não é tão comum. E a grande dificuldade do citomegalovírus é justamente causar doença nas gestantes, porque dessa forma ele consegue ultrapassar a barreira hematocefálica. No início da gravidez, é mais difícil que haja a infecção, mas as sequelas quando ocorre essa infecção são terríveis. E assim sucessivamente. Tanto que no terceiro trimestre, a sequela é bem mais baixa, mas também existe. No primeiro trimestre, principalmente vai acontecer os abortos espontâneos. Desses indivíduos que adquiriram a rubéola só no final da sua gestação, 25% deles vão apresentar deficiências auditivas. Então, o mais importante é justamente a prevenção desses casos. E como é que a gente diagnostica a infecção congênita no bebê, ainda no parto, ainda no ventre da mãe? Pela ultrassonografia, aqui a gente vai ver a janela para tecido encefálico e vai mostrar alterações cerebrais. E aqui uma coriorretinite causada pelo citomegalovírus. Naqueles pacientes com HIV, 85% vão ter associado citomegalovírus ocular e intestinal. E aqui a gente percebe uma lesão bem extensa em fundo de olho, que leva à cegueira e é irreversível. Nesse caso, tem indicação de tratamento com o ganciclovir. O diagnóstico do citomegalovírus para a população em geral é a sorologia IgM e IgG. No caso da gestação, a gente tem um detalhe mais importante ainda, porque é imprescindível diagnosticar em que momento a mulher se infectou pelo vírus, para poder determinar o risco do recém-nascido. De maneira geral, esse exame é uma das TORCHs e deve ser oferecido na primeira consulta, que de preferência tem que ocorrer no primeiro trimestre, né? Então, na gestação, o que é que a gente vai solicitar para gestantes? Inicialmente, preferencialmente no primeiro trimestre, a gente vai iniciar com anticorpo IgM-IgG e, se o IgG vier positivo, a gente vai solicitar o teste de avidez para IgG. Se for a situação em que houve transmissão para o bebê, ou se há essa suspeita de infecção para o bebê, na própria maternidade onde o bebê se encontra, vai ser feito isolamento viral, principalmente na urina, a pesquisa de anticorpos IgG e a pesquisa de anticorpos IgM, que na sua maioria está positiva. E qual é o tratamento desse citomegalovírus? Para os indivíduos que são imunocomprometidos, como por exemplo os pacientes com HIV, a gente vai utilizar o ganciclovir. É uma medicação bastante tóxica, então a gente só usa nos casos em que há confirmação por conta do risco de perda visual. Nos RNs que tem a citomegalovírus, é importante avaliar custo-benefício. O ganciclovir é uma medicação que é hepatopata, nefropata, cardiotóxica, então ela tem várias toxicidades. Além disso, ela é carcinogênica também. Então, deve-se utilizar essa medicação com muito cuidado. No caso dos imunocompetentes, que apresentam apenas um quadro leve, não precisa ser feito, a menos que seja uma gestante.
existe a possibilidade de fazer o ganciclovir nas gestantes que conseguiram diagnosticar que tem a infecção pelo CMV, que é o citomegalovírus. Mas ela não é feita de forma rotineira, esse tratamento. Uma segunda opção ao ganciclovir é o foscarnet, que é menos utilizado. Vamos falar agora sobre toxoplasmose. Toxoplasmose é causada por um protozoário, que é o Toxoplasma gondii. Esse parasita ele vai infectar principalmente os gatos, que é onde vai ocorrer que é o hospedeiro principal dele. Mas tem um detalhe importante: o toxoplasma ele não vai infectar apenas os gatos. Muitos outros mamíferos entram na cadeia por acaso, né? E as formas principais de se adquirir entrar em contato com o toxoplasma é através do contato com cistos em águas contaminadas, em contato com o oocisto ao nos alimentarmos de carne crua ou mal cozida, e uma forma que é a mais preocupante é a transmissão vertical, que vai ocorrer através da transferência de taxoídos da mãe para o feto. Um detalhe importante é que o ciclo principal do toxoplasma vai acontecer entre gatos e ratos. Nos outros mamíferos, por exemplo, no rato, ou mesmo no porco, que é uma das formas também de transmissão para os humanos, enfim, o que acontece? Esses pequenos roedores ou outros mamíferos se contaminam ao ingerir alimentos do chão ou beber água contaminada com os cistos, e a partir daí, esse cisto vai para o organismo desses mamíferos e vão evoluir como oocisto e vão se espalhar por vários tecidos, principalmente tecidos musculares e cerebrais. Tanto que se a gente faz a tomografia, a gente percebe a lesão. E esse próprio acometimento cerebral nos ratos, por exemplo, modifica o comportamento dele. Eles se tornam mais agressivos e ao invés de se esconder ao ver um gato, eles vão para perto do gato. Isso pela mudança de comportamento do parasita. Isso facilita com que o gato o casse. Ao ingerir esse rato que tem parasita, ele vai também dar continuidade ao ciclo do toxoplasma. E ao eliminar suas fezes, principalmente nos gatos bebês, são eliminados os oocistos, que vão amadurecer a fim de infectar outros indivíduos que usem ou se alimentem de produtos sujos ou que bebam água. Também, assim como o citomegalovírus, a grande importância da toxoplasmose reside no fato de ela ser um parasita teratogênico, que também é capaz de ultrapassar a barreira da placenta. Ele ultrapassa a barreira placentária. Isso é bastante importante por conta da toxoplasmose gestacional. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas características sorológicas desses indivíduos. O IgM ele vai positivar de até 5 a 15 dias após a infecção. O IgA vai positivar só depois de 2 semanas. O IgG aparece entre 7 e 14 dias. E na infecção congênita, a gente não encontra IgM e IgA justamente por não ultrapassar a barreira hematoencefálica. E o que acontece? Né? Quando, por ser uma doença principalmente assintomática, quando a mulher chega para fazer seu pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, ela deve fazer o rastreio para as doenças que possam ser transmitidas para o bebê, as toches, né? E o citomegalovírus é uma dessas patologias. Então, quando essa gestante chega nas primeiras 16 semanas, é possível ter uma conduta mais expectante. Então, a gente vai dar sorologia nessa gestante. Se vierem ambas negativas, a gente considera que o indivíduo ela é suscetível à doença, nunca teve, e a gente vai repetir esses exames no segundo trimestre. No caso de ser IgG reagente e IgM negativo, quer dizer que a mulher já teve essa doença há muito tempo, tanto que só tem o IgG reagente.
O IgM ele demora cerca de 10 meses para desaparecer. Então, se esse indivíduo tem apenas IgG positivo, com certeza ele já foi tratado. Resta aquelas situações duvidosas, em que você tem o IgG reagente e o IgM reagente. Numa situação dessa, onde os dois anticorpos são reagentes, fica difícil a gente saber se a infecção foi recente ou se já faz algum tempo que houve essa infecção. Lembra, o IgM do citomegalovírus, ele pode demorar até 10 meses para desaparecer. Então, chegou a gestante para mim, com 16 semanas, eu então recebo a sorologia para toxoplasmose e IgG positivo. Será que ela pegou durante a gestação ou será que ela pegou antes da gestação? Para isso existe o teste de avidez. O teste de avidez alto, ele mostra que a infecção ela foi antiga, foi há mais de 4 meses. Um teste de avidez baixo indica que a infecção foi recente, há menos de 4 meses. Por isso que o valor desse teste de avidez ele está todo relacionado ao primeiro trimestre, porque a partir desse exame no primeiro trimestre, a gente consegue inferir alguma conduta. No caso do indivíduo que tem a sorologia IgM e IgG reagente com o teste de avidez baixo, indicando que a infecção foi recente, então a gente precisa realmente iniciar a profilaxia para o bebê, que é, aliás, a profilaxia, o tratamento para a mãe. Um dado importante é que esse tratamento, que é a espironolactona, apesar de tratar a mãe, ela não trata o feto. Então, a gestante começa a tomar a espironolactona e é encaminhada para um centro de referência, que lá vão ser feitos estudos de líquido amniótico para definir se o bebê adquiriu ou não a infecção. Se o bebê tiver adquirido a infecção, o tratamento é modificado. Lembra, a espironolactona ela não trata o bebê, só trata a gestante. Então, o tratamento é modificado para sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. No caso, se por acaso vier IgG negativo e IgM positivo, existe a possibilidade de estar correto, mas existe também a possibilidade de ser um falso positivo. Por isso, é necessária a importância da interpretação do exame. No caso, para gestantes que fizeram esse rastreio no primeiro trimestre, a interpretação desses exames acaba sendo bem mais fácil. Mas existe também aquelas gestantes que só vão buscar o pré-natal depois do terceiro trimestre, depois de 6 semanas. E como é a conduta em relação a essa paciente? Tem algumas semelhanças. Quando IgG é reagente e IgM é negativo, a pessoa pode ficar tranquila que já teve a toxoplasmose e não vai ter novamente. No caso, como IgM e IgG reagentes, não tem muito mais sentido fazer o teste de avidez, porque ele no máximo indica que a infecção foi há 4 meses atrás. Mas se eu já tenho infecção adiantada, então não ajuda muito, né? No caso do IgM e IgG não reagentes, são casos de suscetíveis, então deve ser repetido no mês seguinte. E no caso do IgG ser não reagente e o IgM ser reagente, existe a possibilidade de haver falso positivo do IgM. Então, o que é que deve ser feito? Com 30 dias, solicitar novamente esses exames, para confirmar se realmente foi um quadro agudo de toxoplasmose ou se foi o falso positivo. Enfim, espero que vocês tenham aprendido bastante. Lembre-se que os gatos eles não são responsáveis pela toxoplasmose. Basicamente, são os filhotes que eliminam os oocistos das fezes. E os gatos, se forem mantidos limpos, eles não vão causar nenhum problema. Então, cuide dos seus gatinhos e até a próxima.